Atletas no Ar está de volta e para participar do nosso programa, Fábio Marques. Através do e-mail atletasnoar@boasnovas.tv. Assim você escreve, participa e concorre aos sorteios dos nossos programas. Caso você não tenha assistido o primeiro bloco, caso você não tenha como assistir todo o programa, a gente está reprisando o programa às 11 horas da noite, depois de cabeça para cima. Também no YouTube o nosso programa está lá e você pode e deve participar. Miriam Reich, quer dizer então que a Assembleia de Deus, a maior igreja do nosso país, uma igreja muito missionária, se rendeu ao Ministério Esportivo? Está se rendendo. Está se rendendo. Como eu disse no bloco anterior, o que todo cristão deseja ver, e todo pastor e todo líder, são almas se rendendo. Então, quando se vê, seja através da arte, da música ou do esporte, que pessoas estão sendo conectadas a Deus de novo, elas estão se aproximando de Deus novamente, vidas têm sido transformadas. Então, as pessoas acabam realmente levando aquilo a sério, falando, isso realmente funciona, Deus está nesse negócio, isso, a gente pode usar isso. O Fábio comentou no bloco anterior de uma reportagem que nós fizemos com vocês, quando vocês receberam uma equipe de norte-americanos. Fala um pouco mais daquele projeto social que a igreja desenvolve. Então, o Chicago, ele vem toda vez ao Brasil, todo ano, né? E a gente aproveita, porque sempre, quando se traz um time de fora do Brasil, ele tem as pessoas gostam disso, né? Atrai muita gente. Então, a gente vai a comunidades, diversas comunidades carentes, e a gente faz amistosos ou clínicas de futebol. E através disso, muita gente chega, muitos meninos, muitas meninas, e ali a gente testemunha através da própria partida ou durante a própria clínica, os meninos observando o comportamento dos jogadores e tudo mais. E no final a gente tem a oportunidade, o jogador dá o seu testemunho e a gente aplica valores para a vida daqueles meninos. Há frutos? A igreja vê alguns desses jovens passarem a frequentar a igreja? Sempre. A gente começou a desenvolver um projeto com os meninos da igreja, de um time de futebol, e alguns levavam seus amigos para jogar. Eles sempre treinavam um sábado à tarde. E alguns desses meninos não cristãos que começaram a jogar bola com esse time, eles hoje estão na igreja. Um, inclusive, joga hoje num time do Rio Grande do Sul, de futebol. Um está fisioterapeuta, eu acho, de um time de futebol aqui do Rio. Então, esses meninos são todos firmes na igreja e aceitaram Jesus através de um jogo de futebol. Que bênção, né, Fábio? Com certeza. Eu, inclusive, ainda estou usando aqui na minha mão a pulseira, cara. Eu recebi essa pulseira lá do pessoal do Chicago Eagles, nunca mais tirei do meu braço. Foi um dia muito impactante para minha vida. E aí, eu queria comentar contigo, Miriam, muitas vezes vocês acabam não vendo os frutos acontecerem. Como aquele dia no Jacarezinho, o pessoal dos Estados Unidos volta para os Estados Unidos e as crianças ficam ali. Mas acho que o que eu queria que você falasse é da importância de plantar sementes. De plantar uma mensagem, de que eles tenham ouvido pelo menos uma vez falar do Evangelho, porque isso se perpetua, em outra vez em que ele for ouvir, vai dizer, poxa, teve aquela vez que eu vi, os americanos vieram aqui. A gente sempre tenta trabalhar em parceria com uma igreja local que possa dar continuidade ao trabalho, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente pensa, vamos deixar de fazer porque não tem uma igreja ali que possa dar continuidade? Porque exatamente pelo que você falou, a semente é lançada e ela produz frutos. E quantos testemunhos a gente não tem de pessoas que ouviram o Evangelho numa situação inusitada e depois aquilo produziu fruto. Sem ter uma igreja que pudesse dar continuidade, a pessoa mesmo foi atrás, ela foi procurar uma igreja que ela pudesse congregar. Então, ali a gente deixa também uma literatura, todos eles receberam um folheto, um livrinho com testemunho de jogador, contato de igrejas próximas, o nosso próprio contato da igreja. Então, assim, a gente prepara todo um caminho para que também eles possam tomar essa decisão de ficar firmes. E acho que também tem o trabalho do Espírito Santo, que é, na verdade, quem convence e quem conduz o homem a Deus. Nosso trabalho é só lançar a semente mesmo. Jimmy, nós acabamos de perguntar a Miriam sobre os frutos e a importância deles e seu envolvimento com a igreja. Ela disse que alguns esportes que temos usado no Brasil, especialmente futebol, e também as artes marciais.
Quais são os principais esportes que vocês têm usado para atrair pessoas para as igrejas? Acho que o principal esporte que usamos é diferente nos Estados Unidos do que no resto do mundo. Nos Estados Unidos, um dos esportes que usamos é o basquete, que é bem popular. O basquete americano, muito famoso. Fazemos clínicas, técnicas 2 a 2, e isso atrai muitas pessoas da comunidade para ver. Assim podemos ministrar, e eles ficam um passo mais próximo da igreja. Em outros países é totalmente diferente. Em outros lugares usamos o futebol. Futebol em todo mundo, eles amam, e então tentamos nos conectar através do futebol. Nós também inventamos outras formas criativas de ministério lá. Temos um contato no Brasil, temos um contato em Moçambique, que é um missionário e mora numa área islamita. E quando eu entrei em contato com ele, ele disse: o que podemos fazer para te ajudar? Ele disse: vocês podem fazer uma maratona? E eu pensei, maratona? Ele disse sim. Isso ajuda a nossa comunidade de uma forma que vai mostrar que somos boas pessoas e todos vão olhar para Jesus de uma forma diferente. Então levamos tudo que era necessário, tudo para o evento, camisas, medalhas. Tínhamos mais ou menos 150 inscritos nessa, que era a primeira maratona naquela área, e foi um sucesso entre os líderes lá e os líderes nacionais. Foi tão legal que eles querem que a gente faça de novo no ano que vem. Você nos contou sobre o futebol, como ele é estratégia no resto do mundo em viagens missionárias. Foi exatamente o futebol que colocou vocês juntos. Nos conte sobre essa experiência. Foi uma daquelas memórias que eu acho que nunca vou esquecer na minha vida. Nós tivemos a oportunidade de servir com os brasileiros numa clínica de futebol. Fomos convidados a nos unirmos e fazer parte da equipe. Quando nos juntamos, fomos para o Japão. Eu tinha um contato local com quem trabalhamos no Japão. E esse contato tinha algumas igrejas. Nós fomos a algumas universidades e escolas para fazer clínicas de futebol. Quando nós estávamos fazendo essas clínicas, foi sensacional, porque a igreja lá é bem pequena e são só 2. Mas receberam 800 novos contatos por causa das clínicas de futebol. É um milagre em se tratando de Japão. Isso nunca teria acontecido sem o relacionamento com os brasileiros. Os americanos servindo vocês, porque americanos não conseguem jogar futebol no seu nível. Miriam, você foi parte disso. Você que é líder da Conexão Voluntários em Campos, esteve no Japão em julho de 2013. Nós já mostramos aqui várias vezes imagens sobre essa belíssima viagem. Conta para nós, então, do seu ponto de vista, como foi essa experiência. O esporte tem esse poder de conectar pessoas, né? E ele disse que serviu a gente. Isso foi uma das grandes, talvez, lições que nós tivemos no Japão, tê-los servindo a gente, realmente carregando bola, carregando trave para nós, enquanto nós fazíamos as clínicas e disputávamos as partidas. O Japão realmente foi uma viagem muito marcante para mim. De todos os países que eu fui, o Japão, ele me impactou profundamente, porque é um povo que ama o esporte. Eles são apaixonados por esportes, eles praticam muito esporte. E é um povo um país que tem estatísticas de países fechados, né? 1% dos japoneses são cristãos hoje, um pouco mais de 1%. Então são números muito baixos, né? E ver o esporte podendo trazer pessoas japoneses para Deus, vê-los conhecer algo, a gente se deparou com pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então, poder usar o esporte e ver isso acontecendo foi uma experiência extremamente marcante e incrível para a gente. Eu queria te perguntar, o Jimmy falou e você falou sobre as clínicas. Queria que você explicasse um pouco para quem está em casa e não sabe o que é, o que são essas clínicas. Uma clínica esportiva é que você escolhe um esporte, por exemplo, uma clínica de futebol. Você vai ensinar fundamentos daquele esporte, no caso do futebol, passe, longo e curto, cabeçada, chute a gol. E através desses fundamentos, você aplica princípios. Por exemplo, o menino está lá, faz como se dá uma cabeçada. Ele tem que ter uma base para saltar, ele tem que olhar para a bola e os olhos fixos na bola e tal. Então, você pode falar sobre objetivo, sobre foco. Então, uma clínica é isso, você usa os fundamentos, ensina os alunos, as pessoas a
praticarem esses fundamentos e depois você aplica princípios relacionados a esses fundamentos. Legal. Jimmy, você disse que sua participação no Japão foi legal, porque vocês tiveram a oportunidade de servir. Vocês fazem isso com frequência? Se juntar com outro grupo para ajudar e dar suporte? Ou vocês viajam mais sozinhos? É uma ótima pergunta. Acho que a maioria das vezes nós vamos sozinhos. Muitas vezes nós terminamos indo e fazendo nossa própria missão. Aquela que foi uma oportunidade que tivemos de fazer parceria com outro país. E deixa eu te dizer, foi bom demais. Eu sigo tentando fazer aquilo de novo, porque a experiência com 2 países servindo a um outro país foi fenomenal. Eu nem consigo expressar as emoções e quanto Deus se moveu no meio de tudo. Então, o nosso desejo é ver aquilo de novo, nos unirmos com brasileiros e ir a um outro lugar. Jimmy, a Miriam disse que no Japão somente 1% conhece a Jesus e acredita nele. Você teve a oportunidade de ver como o futebol brasileiro pode abrir portas e tocar pessoas. Qual o seu ponto de vista com relação a isso? Pessoas ficando animadas com o futebol brasileiro. Especialmente no local onde você trabalhou, no norte do Japão, a área foi afetada por um tsunami. É verdade, na minha primeira experiência eu estava com medo, porque eles eram muito mais altos do que eu. Eu fiquei tipo, uau! Mas de verdade, nós estávamos realmente animados, porque sabemos que os brasileiros vêm com um conjunto de habilidades diferente do nosso, especialmente no que diz respeito ao futebol. Nós estávamos felizes de participar junto com vocês. Na área do tsunami, uma área completamente devastada e ainda sendo reconstruída, ver Deus usar o futebol para dar esperança onde não há esperança. Nós fomos para servir. Não fomos lá para dizer às pessoas o que devem fazer. Fomos para perguntar como podem ajudar vocês. Então, quando vamos junto de outra equipe, como a dos brasileiros, não pensamos em ditar nada. Só queremos servir e ver o agir de Deus quando amamos pessoas e através de alguns eventos como o futebol. Você falou da corrida de 5 quilômetros, que também aconteceu na Itália. Conte-nos sobre isso. Sim, a corrida de 5 quilômetros foi uma ideia, porque sabemos que Deus usa muitos esportes. Então, nós tentamos ser criativos na forma de evangelizar. 5 quilômetros é uma corrida muito popular nos Estados Unidos, provavelmente também é no Brasil e na Europa. Que tal se organizássemos uma corrida de 5 quilômetros, que seria uma corrida colorida? Nisso você pega 4 cores de giz e com esse giz você estabelece 4 estações ao longo de 5 quilômetros. Quando a pessoa passa correndo, atiramos giz moído nelas. E claro que as pessoas não sabem o que fazer e tentam desviar, mas o grande propósito por trás disso, além de toda a diversão, é levar pessoas que não iriam para a igreja, que com certeza correriam numa corrida. Isso realmente promove a igreja local, se ela organizar a corrida. Nós levamos mais de 360 quilos de giz para a corrida e tivemos muitos participantes. Essas pessoas, algumas estavam vendo Jesus pela primeira vez e não na igreja, mas viram na corrida, enquanto acontecia. Nosso desejo é promover a igreja local e criar meios para que as pessoas entrem nela. O esporte é um dos melhores. Muito bem, nós estamos aqui com Jimmy Pitts e também com Miriam Reich falando sobre o esporte como ferramenta missionária em seus próprios países e também no campo. Nós vamos para mais um intervalo comercial e na volta vamos saber um pouquinho mais como se envolver com essas missões.